Em fenomenologia existencial, em fenomenologia gestaltificativa, nós precisamos do termo e do conceito de fenomenática. Em particular, porque esse termo e esse conceito mencionam o caráter ativo do fenomenológico e existencial. O fenomenológico e existencial é especificamente ação, é a ação. A ação é fenomenológica, a ação é fenomenação, a fenomenologia é fenomenação. A ação, a fenomenologia, a fenomenação são fenomenáticas e, efetivamente, fenomenéticas. Isso quer dizer que, em específico, a vivência da ação é a vivência pré-reflexiva, a vivência pré-conceitual, que é especificamente vivência de possibilidades e desdobramento de possibilidades. A vivência de possibilidades e desdobramento de possibilidades é o que a gente entende por ação. Esse processo é especificamente vivencial. Ele é consciência pré-reflexiva, ele é consciência fenomenológica, ele é consciência pré-conceitual. Em específico, porque a consciência se constitui em função do desdobramento de possibilidades. Intrinsecamente, o desdobramento de possibilidades, que é a ação, se constitui como consciência. Aparece como consciência. Consciência pré-reflexiva, consciência fenomenológica. Ou seja, brilha como consciência fenomenológica, brilha como fenômeno. A ação, o desdobramento de possibilidades, intrinsecamente se constitui como consciência fenomenológica, como consciência pré-reflexiva, de um modo tal que é uma conjugação intrínseca. O fenomenológico é fenomenação. E enquanto fenomenação, o fenomenológico é fenomenático. Agora, um aspecto importante desse termo, fenomenático, fenomenação, e desse conceito, é que, em específico, o fenomenático é distinto do prático. O prático diz respeito ao modo não fenomenológico de nós sermos, ao modo acontecido de nós sermos. O prático tem a ver com a relação sujeito e objeto. O prático tem a ver com o uso utilitário que um sujeito faz de objetos. Uso, sujeito e objetos, utilidade, próprias do modo não fenomenológico de sermos. Do modo de sermos que não é o modo fenomenológico existencial, fenomenativo, fenomenático da ação. A ação é fenomenológica. A ação é fenomenática. O uso, as utilidades, o uso dos objetos por um sujeito é prático. Então, existe uma distinção aguda e uma distinção clara entre fenomenática e prática. A fenomenática não é prática. A prática não é fenomenática. Ou seja, a prática não é fenomenológica. A prática não é fenomenativa. A prática, no sentido específico, não é ação. Porque a ação, em específico, é fenomenática. A ação é fenomenológica. A ação é fenomenativa. A ação é a vivência pré-reflexiva do desdobramento de possibilidades, do desdobramento de forças que constituem a consciência
pré-reflexiva da gente, né? Então, esse desdobramento que é a ação só se dá como fenomenológico. A ação só se dá como fenomenação. A ação só se dá como fenomenática. Portanto, a ação é distinta da prática. E, em particular, porque a prática está caracterizada pela utilidade, pelo uso, né? Pela utilidade, né? E pelo uso, e pelos úteis, né? A prática é especificamente definida por aquilo que é útil, por aquilo que é a ação funcional no sentido da utilidade, né? E essa ação funcional no sentido do que é útil, no sentido da utilidade, é característica do modo acontecido de nós sermos, do modo coisa de nós sermos, do modo subjetivo e objetivo de nós sermos, e não do modo de sermos da ação, do modo de sermos do ator, do modo fenomenológico existencial de sermos do ator e da ação, que é um modo de sermos fenomenológico e fenomenático. Esse modo de sermos fenomenológico e fenomenático, no qual o desdobramento das possibilidades se constituem como fenômeno, como consciência pré-reflexiva, né, como consciência fenomenológica, fenomenativa, né, tem características muito peculiares que o distinguem da prática, né? A prática, a pragmática, né? O que é pragmático é aquilo que é avaliado no seu sentido prático, no seu sentido de utilidade, né? A prática e a pragmática estão definidos pela utilidade e pela ação. Mas a ação, é preciso que se coloque bem entre aspas, porque não é ação, né? Porque já não é desdobramento de possibilidades, né? Quer dizer, a prática, a ação que se constitui como prática é a ação funcional. É a ação, contradição em termos, né? A ação enquanto acontecido. A ação que se adapta funcionalmente, né? A ação, efetivamente, né? Em primeiro lugar, ela não é da ordem da utilidade. A ação, especificamente, né, se dá no modo fenomenológico, fenomenático de nós sermos, que não é o modo de sermos da utilidade, dos úteis, dos usos e das utilidades. O modo fenomenológico não é um modo de ser da utilidade, porque é um modo de ser de vivência de possibilidades e de desdobramento de possibilidades, e não de adaptação funcional. Né? Na verdade, o modo fenomenológico de sermos é intrinsecamente disfuncional. Né? Quer dizer, ele disfunciona com relação ao acontecido. Enquanto acontecer, né, ele tem uma convivência que não é pacífica, vamos dizer assim, com o acontecido, porque naturalmente ele introduz originalidade no acontecido, introduz o novo no acontecido, ele é mudança. Então ele é disfuncional com relação ao acontecido. A ação, efetivamente, enquanto fenomenação, enquanto ação fenomenológica, enquanto a ação propriamente dita, ela não é funcional, né? E, por outro lado, existem características que não é funcional e não é útil, não é da ordem da utilidade, né? E ela tem outras características, né? Além dessa de que ela não é da ordem da dicotomia sujeito e objeto. Sujeito e objeto são acontecidos. O modo de ser do sujeito não é o modo de ser do ator. O modo de ser do sujeito e do objeto não é o modo de ser da ação. O modo de ser da ação, em específico, é o modo de ser do ator. O ator não é o sujeito. O sujeito não é o ator. O ator é característico do modo fenomenológico existencial, fenomenático, fenomenativo, ação. Né? Enquanto que o sujeito é característico do modo acontecido de nós sermos. Né? Então, na ação não existe uma dicotomia sujeito e objeto. Né? Na ação existe a unificação na vivência
e na musculatividade do ator, que não é o sujeito, né? É por isso que o modo de sermos fenomenológico existencial não é o modo teorético de nós sermos, né? Porque a teoria é um sujeito que contempla um objeto, né? No modo fenomenológico não existe essa dicotomia entre sujeito e objeto, né? De um modo tal que o modo de sermos do ator é o modo de sermos da ação e não é o modo teorético de nós sermos. Em função disso, não é o modo moralista de nós sermos, né? Os mores estão definidos na cultura, como princípios definidos a priori, né? Quer dizer, o modo de adequação aos mores, a moral, né? Não é o modo de sermos da ação. A ação é ética, é fenomenética, é estética, é poética, que são éticas, né? Mas não é teorética, porque o teorético é uma questão de sujeito e objeto. No modo de sermos do ator, no modo de sermos da ação, não temos sujeito e objeto, né? Por outro lado, né, o modo de sermos da ação, fenomenação, fenomenática, fenomenética, né, é um modo de sermos que é desproposital, né? Nesse modo de sermos, nós vivemos o desdobramento de possibilidades, né? O desdobramento de possibilidades que se constituem como fenômeno, né? Mas nós não deliberamos arbitrária e propositalmente. Nós vivemos uma vivência desproposital que incorpora eminentemente a incerteza, né? Então, o modo de sermos da ação é desproposital. E além de ser desproposital o modo de sermos da ação, o modo de sermos da ação não é da ordem da utilidade, como nós estávamos falando, né? E não é da ordem da realidade, né? O modo de sermos da ação não é real. É verdadeiro, é a verdade propriamente dita, mas não é a realidade, né? Porque a realidade em específico é o acontecido, né? A realidade é o modo acontecido, é o modo coisa de nós sermos, né? Enquanto que o modo de sermos da ação é acontecer em específico e não é da ordem da realidade, que é da ordem do acontecido, né? Então, o termo e o conceito de fenomenáticas, né, de fenomenática, serve importantemente para nós distinguirmos o que é o modo de sermos da ação, o que é a ação em específica, que é fenomenológica, que é fenomenativa, que é fenomenática, que é fenomenética, do modo de sermos do acontecido. E, em particular, da característica prática, pragmática, do modo de sermos do acontecido. O modo de sermos do acontecido contém a prática e a pragmática. O modo fenomenológico existencial de nós sermos, não. O fenomenático não é prático. O fenomenético, que é fenomenológico existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, gestaltificativo. O fenomenático, que é fenomenético, que é fenomenológico, não é prático. A fenomenática não é a prática. Então, nós precisamos distinguir a ação fenomenológica, que é vivência do desdobramento de possibilidades, que é fenomenática, que é fenomenética. Nós precisamos distinguir da prática. Então, o fenomenológico, essa é uma característica muito importante, né? Quer dizer, o fenomenológico não é teorético, porque ele é pré-reflexivo, né? Ele não é o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto. Então é muito comum, né, as pessoas entenderem, quer dizer, o fenomenológico em específico não é teórico. Então, como não é teórico, frequentemente há uma precipitação em dizer que ele não é teórico e que por isso ele é prático. Equívoco, né?
O fenomenológico não é teorético e o fenomenológico não é prático. O prático é da ordem do acontecido. O fenomenológico é poético, especificamente. É estético, especificamente. E o fenomenológico é fenomenético, né? O fenomenológico, além de eticamente ser estético e poético, né? O estético e o poético são especificamente fenomenéticos, né? E o fenomenológico existencial, a ação fenomenológica, o fenomenológico que é fenomenação, é fenomenático. E não é teorético, nem é prático também, né? Então precisamos distinguir o fenomenático, a ação que é fenomenológica, que é fenomenativa, do prático. O prático, inclusive, não é ação, né? E nós precisamos distinguir, e o termo fenomenático permite a gente entender, ou bem entender, essas distinções, né, entre o fenomenológico, fenomenático, fenomenativo e o prático.